Fala galera, seja bem-vindo ao canal Vitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje eu vou falar com você que Bitcoin pode chegar em 208 mil dólares. Será? Vamos olhar para dados para a gente entender se realmente isso é possível e o melhor, depois que a gente analisar tudo isso, eu vou te dar a minha opinião e vou falar para você se eu acredito ou não que a gente pode chegar nesse alvo, beleza? Mas a gente vai analisar o mercado, a gente vai entender o curto prazo também, como o preço está se movimentando e como que a gente pode tomar as melhores decisões nesse momento. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, a gente vai passar pelo Price Action aqui, tá? Só pra gente entender o que tá acontecendo. A gente gravei um vídeo, uma análise para vocês na sexta-feira. Final de semana passou e a gente vê que o Bitcoin, ele fez um recuo ali e a gente tá voltando a subir aqui mais uma vez. Obviamente a gente tá super esticado, tá? Dentro dessas regiões aqui não são regiões onde a gente compra. A gente vai comprar dentro dessas regiões aqui embaixo. Dentro dessas regiões, são regiões onde a gente vende, tá? Eu não estou vendendo nesse momento, porque eu estou segurando as minhas posições para o longo prazo, eu estou rodando, tá? Mas eu espero que em breve a gente vai ver o Bitcoin chegando ali nos 57 mil dólares. Essa análise ainda ela continua valendo para vocês, venho falando isso desde a semana passada. E acredito que quando a gente estiver próximo dessa região aqui, a gente vai ter construído uma divergência no RSI, um topo mais baixo que o topo anterior, com um topo mais alto do que o topo anterior no preço. Aí isso lá na frente pode nos entregar uma correção, isso pode nos entregar um pullback lá na frente, não pullbacks que vai jogar o mercado em 30 mil dólares, em 40 mil dólares, em 20 mil dólares, em 15 mil... Não é esse tipo de pullback. Inclusive, a gente está subindo, galera, e tem muitas pessoas que ainda estão teimando em querer um grande pullback. Olha só, os pullbacks já aconteceram ao longo de 2022, a gente já teve o pullback dos 19 mil dólares, a gente já teve 2 pullbacks dos 25 mil dólares, então os grandes pullbacks, as grandes quedas, elas já aconteceram. Eu sei que tem algumas pessoas que esperam a queda pós-halve ali, mas mesmo que a gente tenha uma queda pós-halve, eu não vejo que a gente vai voltar nesses patamares tão baixos assim. A gente tem uma mínima aqui na data de hoje, essa mínima é 40 mil dólares, e isso através de dados. Só que, como nesse vídeo eu não vou falar com você sobre o pullback, você pode voltar aqui no canal em outro vídeo para você entender exatamente qual que é o indicador que eu utilizo para ver essa mínima das quedas. Mas a gente vem nisso daqui, acredito que em breve sim a gente vai ver Bitcoin em 57 mil dólares. Mas o que está acontecendo nesse momento é que Bitcoin está meio enroscado e o Ether está performando super bem, né? A gente vê o Ether já buscando ali a sua casa dos 3 mil dólares, já comentei diversas vezes com vocês que o Ether está muito mais descontado do que o Bitcoin nesse momento. Porque se a gente olhar para a história do Bitcoin, olha só, a gente já ultrapassou esse último topo aqui, ó, que nós deixamos no bear market. E quando a gente olha para o Ether, a gente ainda não chegou dentro dessa zona de preço, que essa zona de preço seria exatamente os 3.600 dólares ali no Ether. Bom, nesse momento eu prefiro investir mais em Ether do que em Bitcoin. Sim, a gente tem que saber o timing de cada ativo ali. Não é à toa. Se você olhar para dentro da carteira rumo ao milhão, olha só, a última compra que eu fiz em Bitcoin foi dia 3 de janeiro. No dia 3 de janeiro, eu comprava ali cerca de R$200 em Bitcoin. Do dia 3 de janeiro para frente, eu comecei a direcionar essa verba para o Ether. Olha só, desde o dia 3 de janeiro, eu venho comprando Ether e não Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão. Carteira rumo ao milhão, hoje, ela já tá batendo quase os 30 mil de lucro. Isso, cara, porque a gente usa uma estratégia, não é simplesmente só usar o DCA. Você tem que ser mais estrategista quando você for tomar as suas decisões, beleza? Por isso que eu falo, quando a gente olha exatamente para o gráfico aqui do Ether, ele tá mais descontado nesse momento. Então eu prefiro comprar mais Ether nesse momento do que Bitcoin. Inclusive, se a gente olhar o gráfico Ether barra Bitcoin, cara, a gente vai ver que estamos no grande suporte do ciclo.
E a gente vê que teve defesa uma vez aqui, lá em 2022, em julho, e a gente já vê aqui, ó, várias vezes e não perdemos essa região. Isso daqui é um ponto onde os players estão trocando seus bitcoins por Ether. Isso daqui é um ponto onde o Ether está ganhando dominância perante ao Bitcoin, beleza? Sou super bullish em cima dessa tese. Bom, mas vamos falar um pouco de dados aí para a gente entender que fase do ciclo nós estamos, em que momento nós estamos. Olha só, se a gente começar analisando ali as distribuições que a gente tem, né, quando o ativo ele troca de mão, tanto uma distribuição quanto uma acumulação. Para todo vendedor existe um comprador, então toda região ela vai ter ali os seus vendedores e os seus compradores. Quando a gente analisa isso, estamos vendo que os 50 mil dólares foi um ponto onde muitas moedas trocaram de mãos, onde a gente teve muitas pessoas vendendo, muitas pessoas realizando seus bitcoins e tiveram muitas pessoas também comprando seus bitcoins. Quando a gente vai acima dessas zonas de negociações, a gente deixa um suporte para trás. Quando a gente está abaixo dessas regiões, a gente tem uma resistência na nossa frente. E quando a gente olha para os 50 mil dólares aqui, houve grandes transações. Como a gente ainda está dentro dessa região, não dá ainda para falar que é um grande suporte. A gente tem que aguardar mais um pouco. Mas a gente consegue analisar o que aconteceu dentro dessa região também. Não só ver esse volume negociado, mas como a gente consegue entender também, ó, tiveram boas realizações de lucro aqui quando a gente bateu 50 mil dólares. A gente teve um dia de quase 2,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro em um único dia. E quando a gente cava um pouco mais as informações para entender quem foi que fez essas realizações, quem fizeram isso, a gente vê que uma parte é o long term holder, é os investidores mais maduros, tá? Eles estão realizando, olha o histograma vermelho aqui. Quando a gente tiver altos volumes de realização do long term holder, a gente vai estar chegando dentro de uma zona de topo, tá? Como eu sempre falo para vocês, não existe gráfico bala de prata, não existe indicador bala de prata. A gente pega vários indicadores, põe diante da nossa frente, tira um resumo daquilo, analisa aquilo e toma uma decisão, entende se estamos com alto risco ou baixo risco. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, não é porque o histograma está ficando vermelho que você vai sair vendendo, mas quando o histograma está ficando vermelho, significa um ponto de atenção, um ponto onde esses investidores começaram a distribuir. Obviamente, esse sinal, né, de ponto de atenção ainda é baixo, porque se a gente analisar o volume da distribuição, ainda está um volume pequeno. E se a gente for olhar para o consolidado vai ser exatamente essa linha azul que a gente tem aqui em cima, tá? A gente vê que ela começou a diminuir, mas a gente não tem uma grande diminuição quanto nesses períodos aqui da real distribuição do topo. Ou seja, a gente deve ficar alerto a isso daqui e não preocupado nesse momento. Vai chegar um momento que a gente estará alerta e preocupado. Até então, porque se a gente analisar a pressão dessa distribuição, olha só, a gente ainda não chegou nessa zona vermelha aqui. Essa zona vermelha é quando a distribuição ela estiver mais inclinada, quando a gente tiver um volume de distribuição um pouco mais forte. Ou seja, o que eu tô falando para você aqui? Que, cara, tudo tá muito bom, a gente tá subindo, né? O halving tá chegando, a gente ainda vai estourar a nossa bull run, mas saiba que a bull run é a última fase que a gente tem do Bitcoin. Depois que a gente estourar a bull run do Bitcoin, o Bitcoin ele para de performar. Depois a gente vai ter uma altcoin season, caso você esteja preparado, caso você tenha uma estratégia. Você vai conseguir surfar a altcoin season. Depois da altcoin season tem a NFT season. Depois da NFT season não tem mais nada. A gente tem simplesmente um colapso geral do mercado ali, onde todo mundo vai buscar a fase de capitulação. Ou seja, nós estamos subindo. As coisas ainda estão muito boas, né? Porque a bull run ainda não começou. Só que é a última fase, galera. Então é uma fase onde a gente já não fica mais de frente ao palco. Olha só, a gente comprou um ingresso para uma festa, a gente está curtindo uma festa, os inscritos aqui do canal estão curtindo uma festa, porque desde de 2023, né? 2022 foi quando a FTX quebrou, em novembro de 2022 a gente vem falando sobre formação de fundos, sobre capitulação, onde eram boas regiões para a gente aportar. Então a gente curtiu 2023 inteiro de festa, e a festa estava muito boa, nós estávamos na frente do palco, ali na área VIP mesmo, de frente para todo aquele show que estava acontecendo, que foi 2022. Hoje,
2023. Hoje, 2024, a gente ainda vai surfar e a gente ainda vai ter a melhor parte do show. Só que depois dessa melhor parte, vai acabar o show. E aí todo mundo vai querer sair juntos dessa festa na hora que o show acabar. E diante disso, nem todo mundo vai conseguir sair ao mesmo tempo. Por isso que a gente já começa a ir um pouco para trás, a gente já começa a ficar mais cauteloso, mais procurando a saída, já entendendo qual que vai ser o nosso plano de saída antes de todo mundo tentar sair ao mesmo tempo, beleza? Então, eu tô mostrando esses gráficos aqui, esses dados para vocês entenderem que sim, subimos, muito bom, tudo muito bullish, mas não podemos ser amadores. Não podemos, agora que Bitcoin está em $52.000, virar e falar que estamos em bull market. Galera, o bull market iniciou quando a gente rompeu os $17.000, os $18.000. Foi ali que iniciou o bull market. Inclusive, se você voltar no dia 22 de janeiro, cara, aqui no canal você vai encontrar vídeo que eu estou falando que a gente iniciou o bull market, janeiro de 2022, que a gente iniciou o bull market. Agora a gente vai iniciar a nossa bull run, é a última fase do ciclo. Depois dessa fase, acabou, deu. Então quando a gente olha para isso daqui, é só pra gente ficar ligado aí, tá? Não estou falando que Bitcoin vai cair, não estou querendo fazer apocalipse aqui com vocês, só estou querendo preparar todo mundo para conseguir fazer as suas realizações, porque saiba só, a coisa mais importante não é você comprar bem. A coisa mais importante não é você comprar Bitcoin em $15.000. A coisa mais importante é você vender os Bitcoins que você comprou em $15.000 bem. E esse bem, ele é exatamente um ponto-chave aonde que não seja tão longe do preço mais alto, como também ele não seja, cara, tão baixo do preço mais alto. O que eu quero dizer isso para você? Se você comprou em 15 mil, por exemplo, e você vendeu em 30, você vendeu bem, você multiplicou seu capital em 100%. Só que 30 é pouco, tá muito longe do topo que vai acontecer ainda, tá? Então você vendeu exatamente muito cedo. Como vão ter as pessoas que vão vender muito tarde, depois que a gente formar o topo, elas vão esperar muito tempo para pensar em realizar. Então existe um bom time para você vender. O mais importante não é só você comprar, é você saber o time que você vai vender também. Por isso que eu quero preparar vocês. Eu não quero que nenhum dos meus inscritos caia exatamente nessa historinha de que Bitcoin só se compra, não se vende. Isso daí eu não concordo. Eu acredito que se você está aqui por investimento, você precisa fazer as suas realizações e você precisa aprender a proteger o seu capital, beleza? Bom, dando continuidade aqui para nossa análise, eu trouxe esse gráfico aqui na semana passada para vocês, mostrando que a gente tinha 2.060 baleias ali. Quando a gente olha, a gente já tem 2.125 baleias com mais de 1.000 bitcoins. Esse movimento é bem comum durante a nossa bull run, tá? Enquanto a gente tiver esse aumento aqui, cara, é um sinal positivo, é um sinal que os caras estão se preparando ali exatamente para a bull run. Bom, para a gente matar aí exatamente como que eu comecei essa análise com você, falando que tinha um alvo de $207 mil para o Bitcoin. Esse 207 é exatamente essa linha laranja que nós temos aqui, ó, linha laranja, linha dourada, não sei exatamente que cor que isso daqui é para você, mas o ponto é esses 200. Esses 200 aqui, ó, se a gente olhar, ele foi marcos das regiões do ciclo passado. Isso daqui é uma linha que eu coloquei, tem um cálculo matemático em cima disso daqui, em cima do MVRV, só para mostrar exatamente essa região. E quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que lá em 2018 a gente foi um pouco acima dessa linha. Nos dois topos que nós tivemos, 2013 e 2014, nós fomos um pouco acima dessa linha. No último topo, a gente bateu nessa linha. E, obviamente, se a gente reparar aqui, cada vez mais a gente está indo menos varando essa linha. O último ciclo, a gente só chegou nela e não foi tão longe assim. Se a gente olhar essa linha, ela vai estar marcando exatamente ali os $208 mil do Bitcoin. Eu, Gui Teles, acredito que a gente vai chegar nessa região, porque se a gente for parar para pensar e a gente olhar o ciclo, é como se nós estivéssemos exatamente assim, ó, olhando a linha longe, né? A linha ainda tá bem longe, a gente ainda tá subindo aqui
exatamente a gente tem capacidade de chegar nesses 208 nesse próximo ciclo? A minha opinião é que não. Eu não acredito que Bitcoin vai chegar em 200 mil dólares. Inclusive, para mim, os 100 mil dólares já vai ser um ponto extremamente esticado do mercado. Quando a gente estiver por volta dos 100 mil dólares, se a gente chegar próximo dessa região, né, por exemplo, se isso não acontecer antes, eu também não descarto a possibilidade da formação do topo ser antes do 100, mas quando a gente chegar dentro dessa região, eu estarei analisando para entender se a gente está em região de topo ou não. Caso a gente não esteja em região de topo, ali por volta dos 100 mil dólares, aí eu passo a acreditar que a gente pode subir até mais ou menos essa região de 200. Por quê? Eu não vou contra essa matemática, eu não vou contra esse histórico exatamente que o gráfico está me mostrando aqui, que é um histórico aonde o Bitcoin nos últimos ciclos bateu exatamente nessa linha dourada, que é um múltiplo do MVRV, tá? Não é só uma linha aqui no gráfico, é exatamente um múltiplo do custo dos investidores. E eu não vou contra isso daqui, porque a história se repetiu até aqui. Eu respeito a matemática, lembre-se, eu sou um analista que trabalha com dados. Se os dados apontam, beleza, eu vou olhar para aquilo. Só que, na minha visão, eu acho que não, nós não vamos chegar nos 200 mil dólares. E aí, o que eu faço diante a isso? Eu crio uma estratégia, eu me planejo. Olha só, acabei de falar para você que se a gente chegar nos 90, nos 100 mil dólares e não tiver sinal de topo, aí eu passo a acreditar que a gente vai até os 200 mil dólares. E diante disso, a minha estratégia é, se a gente chegar no 100 e apontar topo, eu vendo, eu realizo. Se a gente chegar no 100 e não bater topo, eu não realizo. Eu continuo esperando a gente bater topo. E aí, a partir do 100, eu posso acreditar nesse alvo de 200 mil dólares, tá? Mas até que a gente chegue nos 100 mil dólares, desculpa, eu não consigo acreditar ainda que a gente vai ultrapassar muito forte os 100 mil dólares. Inclusive, eu gosto de trabalhar exatamente com uma proporção tanto para baixo quanto para cima. Eu prefiro ter uma zona antes do 100, como depois do 100 também, para entender exatamente ali quais são os meus alvos, tá? Mas eu vejo que a gente ainda está subindo, a gente ainda tem bastante espaço para poder andar, a gente ainda não chegou em região de topo, mas a gente já tem alguns indicadores que começam a acender ali quando a Bull Run ela está para iniciar. Como a Bull Run ela está para iniciar, a gente vê esses indicadores acendendo. E lembrando você que a BlackRock já detém 6 bilhões de dólares em Bitcoin, os caras já estão com 120 mil Bitcoins ali em sua posse. Se a gente olhar aqui para a BlackRock, só para o gráfico da BlackRock, a gente vai ver exatamente que eles vêm aumentando a sua pressão de compra. Isso daqui foi a semana passada. Compare o volume de compra da semana passada com as semanas anteriores. Os clientes da BlackRock estão começando a entender esse jogo do Bitcoin. Obviamente, né, tá subindo nesse momento e a gente começa a ver esse FOMO até mesmo para os institucionais. A BlackRock hoje já detém 16% do mercado de ETFs. O GBTC ali que nós temos, a gente já vê que ele perdeu muito market share para as outras empresas ali. E a BlackRock vem dominando isso. Lembrando que eles estão há menos de 2 meses no mercado. Eles estão comprando, o ciclo está super positivo, os institucionais estão chegando, está todo mundo comprando, buscando seu ativo, sendo que a gente tem as menores quantidades dentro das corretoras. A maior quantidade está na mão dos investidores. Isso daqui é exatamente a matemática perfeita da oferta e da demanda para a gente ter o preço subindo. Continuo super bullish, tá? Simplesmente para esse ciclo, para mais alguns meses, e depois disso a gente vai iniciar bear market aí, onde a gente vai ter um ano de vaca magra, beleza? Bom, de volta aqui na Itália, para quem assistiu o vídeo de sexta-feira até o finalzinho, entendeu exatamente por que eu estou falando isso. Tenho mais uma semana aqui na Itália, e na semana que vem eu vou para a Inglaterra, depois da Inglaterra finalmente eu estarei nos Estados Unidos. Lembrando, assim que eu pisar nos Estados Unidos, o preço da carteira 1 ao milhão vai subir e vai subir bem. Não vai ser 10%, nem 20%, não vou te falar o preço agora, mas vai subir e vai subir bem, tá? Se você ainda quiser garantir o preço da carteira 1 ao milhão,
O link está na descrição, você vai cair em uma página onde tem um vídeo que eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. E lembrando, a carteira rumo ao milhão também será encerrada assim que a gente estiver ali com a bull run um pouco mais quente, beleza? Porque a gente vai estar pensando em vendas e não mais em compra. Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!